Estou olhando aqui na minha Bíblia, que é um pouquinho mais fácil. Nós vemos no nosso capítulo falando muito de família, né? Família de mulheres, de um carcereiro, família de Timóteo. Nós vemos aqui discípulos que ouviram a palavra de Deus, creram, e suas casas foram abençoadas por isso. Como o irmão Timóteo já disse, salvação é individual. Cada um tem que ouvir o evangelho e crer. Mas quando um dentro da casa, principalmente aqueles que são cabeça, vamos dizer assim, dentro de casa, da família, né? Às vezes não é o homem como o Senhor queria, às vezes é uma mulher, mas nós vemos que todos da casa são beneficiados por ter um discípulo, um cristão dentro de casa. Aqui o irmão Timóteo falou sobre no 29, e pedindo luz, né? Quando um dentro de uma casa crê no Evangelho, crê em Cristo, é salvo, ele passa a ser luz dentro da sua família, da sua casa, do seu convívio. Não que ele seja luz, mas nós, como discípulos, nós refletimos a luz que vem, que é o nosso Senhor Jesus. Nós vimos no início do capítulo falando de uma mãe, né? A mãe de Timóteo e a avó, mulheres que penso que não tinha ali o pai de Timóteo, né? Então, essas mulheres acabaram sendo as cabeças dessa casa e criando Timóteo, criança, nos caminhos do Senhor. Depois nós vemos também uma outra mulher aqui no versículo 14, chamada Lídia, né, vendedora de púrpura, que da cidade de Tiatira, provavelmente estava ali ganhando o seu pão, levando o sustento para a tua casa. A palavra não nos diz mais detalhes, mas também não deve ser importante, se a Bíblia não diz, mas penso que na casa dessa Lídia também não havia um varão, né? Porque o certo, os planos do Senhor, conforme Ele quer para todos, é que o varão seja a cabeça da família. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do varão, o varão é a cabeça da mulher. E assim, dentro de um casamento da família, o varão é o cabeça que guia seus filhos, sua esposa, sempre nos caminhos do Senhor. Mas às vezes falta. Às vezes esse esposo, esse pai, ele pode ter falecido, ou até mesmo abandonado sua família. E por muitas vezes, hoje em dia isso é muito comum, né? As mulheres acabam tendo que tomar as rédeas, acabam tendo que, na falta de um varão, se tornar a cabeça da família e cuidar de tudo, e também guiar as crianças e os outros que dependem dela, né? Ela acaba assumindo uma responsabilidade que não é dela, mas por necessidade o Senhor permite que a mulher acabe sendo o cabeça dentro desses núcleos familiares. Nós vemos então aqui a mãe de Timóteo, a avó, Lídia, mas aí também nos fala aqui desse carcereiro, né, que seria o macedônio que clamava aqui na visão de Paulo, no versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora, aqui no trecho que nós lemos hoje, entra no contexto esse carcereiro, que a palavra nos diz, né? Provavelmente essa visão se refere a esse macedônio, esse carcereiro, e o Espírito Santo guiando o apóstolo Paulo em visão, o levou até lá. Então, eu só queria chamar a atenção que esse nosso capítulo, ele exibe, né, expressa muito essa questão da família, o núcleo familiar, e alguns crendo, mas como o irmão Timóteo já explicou bem, a salvação é individual. Esse carcereiro, ele, aqui, quando ele diz, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar?
ele está se referindo à salvação da carne dele, né? Ele não está se referindo à salvação da vida eterna. Ele estava preocupado com o que ia acontecer com ele. Ele sabia que pela lei romana, era o Império Romano muito duro, não sei se é essa palavra, mas com leis rígidas, como aconteceu lá, o irmão Timóteo já falou, provavelmente ele seria morto. Então, ele pergunta aqui para Paulo e Silas o que ele tinha que fazer para salvar a sua vida. Ele preocupado com a salvação da sua vida terrena, a salvação da carne, e o apóstolo Paulo e Silas lhe entregam uma coisa que ele nunca iria esperar, uma coisa tão grande, salvação eterna. Ele esperava uma salvação pequena, e o Senhor entrega a salvação eterna para ele e para os da sua casa, que, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o evangelho sendo pregado por Paulo, também creram. Nós vemos nesse contexto, né, da família, que tanto lá em Lídia quanto aqui no carcereiro, esses dois cabeças de família, após crerem no Senhor, ouvirem o evangelho, na mesma hora eles se alegram em trazer Paulo e Silas, os irmãos, trazer, ou seja, a presença de Deus para dentro de suas casas. Aqui no nosso trecho, e tomando ele consigo na mesma hora da noite, lavou os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Que alegria é quando alguém ouve o evangelho, crê, e aqui foi uma alegria para toda a casa, que a palavra diz que todos ouviram o evangelho e creram. Lá em Lídia também. Lídia, depois que ouviu a palavra e creu, também pediu que o apóstolo Paulo e Silas fossem até a sua casa. Quando nós cremos, recebemos essa bênção que nem dá para imaginar, nós ficamos tão alegres que abrimos a nossa casa e convidamos não só o Senhor, como a todos os irmãos para terem comunhão conosco.